Fala galera, vamos então para a nossa primeira aula deste curso sobre arqueamento do texto bíblico. E hoje a gente vai aprender sobre a plataforma que a gente usa para fazer isso, que é o site do Bible Ark. Então o que você tem que fazer primeiro é simplesmente digitar aqui bibleark.com e vai abrir algo assim. A primeira coisa que você tem que fazer então é criar sua conta. Vem aqui e clique em entrar ou conta gratuita. Você vem aqui, pode ver aqui os elogios aqui, né, ao programa e ao arqueamento, né, do John Piper, do Justin Taylor, do Thomas Schreiner e outros, né? Mas você vai entrar sempre aqui, ou como vai ser a sua primeira vez agora, você vai criar uma conta grátis. Então clica e coloca o seu nome, e-mail, sua senha e um código de ação, faz todo o processo, escolhe se você quer receber e-mails ou não, se você aceita os termos, cria sua conta, uma conta gratuita, você pode fazer assinatura se quiser também, mas é gratuito para você. Você inclusive diz aqui, salve o trabalho feito em módulos avançados, 5 por mês, grátis para países em desenvolvimento. Então você pode selecionar essa opção. Se você está acessando o site do Brasil, você pode selecionar essa opção e ter a assinatura gratuita. Essa vai te permitir salvar o seu trabalho e tudo que você fizer aqui na plataforma, certo? Então a gente clica, depois que você criar a sua conta, fizer todo o processo, você clica aqui para entrar, certo? No meu caso, como eu já tenho a conta, eu vou clicar aqui em entrar, vou inserir aqui os meus dados e vou entrar aqui na plataforma, certo? Entrei. Depois que você entrou, essa vai ser a sua página inicial. Você tem algumas opções aqui na página inicial. Quando você clicar nesse mais aqui, vai aparecer os módulos que essa plataforma oferece. Existe a plataforma de leitura. Se você quiser ler um texto, você clica, escolhe a passagem, escolhe o capítulo, escolhe a versão que você quer usar e clica em ler, certo? Se você quiser tirar isso da área de trabalho, você pode simplesmente vir aqui e colocar descartar. Eu estou apresentando algumas das ferramentas, nós não vamos usar essas, mas só para você ter uma visão geral do que é oferecido aqui nessa plataforma. Depois tem a opção Look Up, que é para você olhar várias passagens ao mesmo tempo. Você pode ir escolhendo e adicionando. Então você clica aqui em adicionar mais uma vez o texto, né, que você escolhe aqui, capítulo e versículo, versão e adicionar. Se não quer que fique aqui, clique em descartar. A outra opção é o Scholar Search, que é para você fazer pesquisas. Vamos supor que você quer ver, escolhe a versão aqui da ARA, né, que é a versão em português, e você quer ver onde que aparece a palavra fé. Aí você clica e aperta Enter, ele vai fazer uma pesquisa de qual texto que se encontra, que você pode encontrar a palavra fé. Uma ferramenta útil aí também para o seu estudo das escrituras. E aí vem as 3 opções de estudo aprofundado do texto. Uma delas é o diagramming, que nós não vamos usar, que é para o estudo de palavras. É como se você fizesse um super zoom no texto. Depois vem o phrasing, que é o estudo das frases, né? Ou seja, não no nível das palavras agora, mas no nível das frases, um pouco menos de zoom. E tem a ferramenta que nós vamos aprender, que é o do discurso. E aqui tem as outras opções de nome, e entre elas aqui o Orsing, né? Que é o arqueamento que nós vamos aprender. Então tem aqui essas 3 opções. Tem a opção de notas também. Se você quer criar uma nota
aqui, criar o seu sermão, o seu estudo, quer escrever, tem todas as opções aqui que provavelmente você teria no Word, tá certo? E aí, além disso, tem aqui um Parsing Reference, que é uma referência ao arqueamento. Depois eu vou ensinar um pouco mais como que você usa isso daqui, mas aqui você tem a opção de ver quais são as conexões que existem. Depois eu vou te mostrar direitinho para que serve, como que usa, mas é um material de referência que vai ser importante para você. Tá certo, então. Então essa é a sua tela inicial. Aqui, quando você clica no seu usuário, você vai ver algumas opções. Você pode criar cursos. Há também tipo uma espécie de uma rede social, por assim dizer, do BibleArc, que você pode publicar os seus trabalhos e pode ver trabalhos de outras pessoas também. É importante, às vezes você fez um estudo de um texto e quer ver como que outras pessoas estudaram esse texto. Uma ferramenta importante. Recursos de aprendizagem, configurações, você pode escolher a linguagem que você vai usar e tudo mais, ajuda. Mas eu quero mostrar para você, na verdade, aqui essa opção projetos, porque você tem aqui a tela inicial, mas de repente você quer criar um projeto, por exemplo, então você vem aqui em novo projeto e você vai colocar, vamos supor, eu quero estudar o livro de Atos, então eu vou colocar aqui Atos e vou clicar aqui e colocar qual que é a passagem base que eu quero usar, né? Vai ser o livro de Atos, começar, por exemplo, vamos supor, do capítulo 1, do versículos 1 ao 8, só uma possível aqui, só um exemplo aqui, né? Então, eu venho aqui, clico no texto, seleciono a versão, né? Tem a opção do grego, as opções em inglês, né? Temos as opções também em português aqui que você pode selecionar. Você pode inclusive selecionar mais de uma ao mesmo tempo. Poderia colocar a ARA e a tradução brasileira. No momento eu vou colocar só a ARA. Então, eu venho aqui e coloco selecione. Então, eu sigo aqui o passo a passo para que o texto apareça. Seleciono o texto, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. O texto está selecionado e eu vou ver quais daqueles módulos que eu mostrei eu vou querer nesse meu projeto. Eu vou colocar a opção de leitura, a opção de discurso. Então, eu venho aqui e crio o projeto, tá certo? Então, veja que as duas coisas que eu pedi estão aqui, tanto a leitura quanto o discurso, tá certo? Então, quando você voltar lá para a sua tela inicial, não está lá, né? A sua tela inicial fica um pouco mais limpa e você pode se organizar em projetos. Eu posso vir aqui em projetos, ver os projetos que eu tenho, então vou lá no projeto que eu acabei de criar, que é Atos, né? Capítulo 1. E aí eu posso deixar aqui a leitura, posso colocar aqui o discurso, posso mudar de lugar, né? E aí depois o discurso eu vou ensinar mais especificamente como que funciona essa ferramenta também. Então essa é uma visão geral de como que você cria um projeto, tá certo? Eu posso descartar até isso daqui e vir aqui e criar um outro discurso. Então eu quero ver Atos 1 a 8 na ARA, já está tudo pronto ali, eu clico em carregar, aí ele aparece aqui e eu vou ter o discurso e como trabalhar com o discurso. Se eu quiser adicionar uma nota, posso adicionar aqui também. Tudo isso está ficando dentro do projeto. Então veja, se eu quiser ler a passagem, eu venho aqui. Se eu quiser trabalhar, como nós vamos aprender, o arqueamento, eu venho aqui. E eu posso ir ao mesmo tempo fazendo as minhas notas do sermão aqui, ponto principal e etc. Tá certo? Esse é o jeito de montar um projeto, tá bom? Não se preocupe demais, o curso aqui não se trata desses aspectos, mas eu quis mostrar para você o quanto mais
essa plataforma oferece para você. Então é bem intuitivo, vai mexendo, vai pesquisando, que você vai aprender. A ferramenta que nós de fato vamos usar e que você vai aprender aqui desta plataforma é essa ferramenta que eu vou adicionar aqui do discurso, tá certo? Então você clica em discurso e você vai escolher qual que é a passagem que nós vamos trabalhar. Por exemplo, se nós formos trabalhar lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Seleciono o texto, seleciono qual que é a versão, vamos ficar com a ARA mesmo, e coloco carregar. Mais uma vez eu tenho que fazer esse processo aqui de copiar o texto, Ctrl A, Ctrl C e aí Ctrl V. Pronto, apareceu aqui o texto. Nós vamos aprender neste curso o que é uma proposição, né? Como que eu divido o texto em proposições, como que eu conecto as proposições. Então não se preocupe com os detalhes agora, só estou te mostrando uma visão geral da plataforma para que você aprenda, já vá se familiarizando aí com a plataforma. Então, aqui na plataforma Discurso, como que você separa as proposições? Tá vendo à medida que eu mexo aqui essa barrinha aí vermelha? É só você clicar quando você quiser dividir o texto. Então, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, uma proposição, para que ele em tempo oportuno vos exalte, outra proposição, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, uma proposição. Então eu clico aqui e separo, porque ele tem cuidado de vós. Então separei aí as 4 proposições do texto. O que eu tenho que fazer agora é conectar essas proposições com a relação que melhor se encaixa, como que essas duas proposições se relacionam. Nós vamos ver isso mais a fundo. Mais uma vez eu estou apenas apresentando a plataforma aqui para você. Mas como é que eu crio uma proposição? Vamos supor que eu quero mostrar qual que é a relação entre o versículo 6a e o versículo 6b. Então eu clico aqui no 6a e clico no 6b. Tá vendo que ele criou uma relação aqui entre eles? Agora eu clico nesse espaço e vai aparecer para mim quais são as possíveis opções de relação entre a 6a e 6b. No caso ali, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que nós vamos aprender mais à frente que essa é uma relação de ação e propósito, ou seja, há uma ação de humilhar para um certo propósito, para que Deus em tempo oportuno vos exalte. Então nós vamos achar a relação aqui, ação, propósito, clicar, confirmar aqui nesse símbolozinho. Eu posso clicar aqui e pronto, está criada a relação, tá certo? Então, assim que eu divido proposições, assim que eu crio a relação. E uma outra coisa, eu posso clicar aqui, se eu quiser, vamos supor que a ação tivesse no outro versículo, que eu precisasse inverter. Então eu viria aqui e clicaria. Tá vendo que a ação e o propósito mudaram de lugar? Assim eu posso ir adequando ao texto, porque nem sempre a ação vai ser a primeira proposição do texto, tá certo? Uma outra coisa que eu posso fazer aqui é selecionar, tá vendo essa estrelinha aqui no propósito? Isso está dizendo para mim qual essas duas proposições elas têm uma relação uma com a outra, mas essa estrelinha me mostra qual que é a proposição mais importante, qual que é a proposição principal entre essas duas nesse relacionamento, entre as proposições. O padrão é que a estrela esteja no propósito, ou seja, se uma ação é feita para um certo propósito, a ênfase vai estar no propósito. Mas se você estiver estudando o texto e achar que a ênfase está na ação, você pode vir aqui e clicar em ação. Vê que a estrelinha mudou de lugar? Então eu posso escolher que esteja na ação, posso escolher que não esteja em nenhuma das duas, posso escolher que esteja na ação ou que esteja no propósito, tá certo? Quando eu finalizar, eu venho aqui e clico
nesse símbolozinho aqui de OK. Ah, eu errei a proposição, não é essa, eu quero conectar outra parte da proposição. Clica aqui, clica em excluir esse arqueamento, então, e deleta. Tá certo? Então essa é uma visão geral, não se preocupe demais com todos esses detalhes, estou apenas apresentando para você como que você cria sua conta, como entra, como que você organiza a sua área de trabalho aqui dentro da plataforma e uma visão geral do que nós vamos usar, tá certo? Faça esse exercício, tente criar sua conta, mexa aqui na plataforma, vai trabalhando, tentando aprender como que navega aqui na plataforma, e que isso vai te ajudar bastante para quando chegar a hora de realmente botar a mão na massa e fazer o trabalho de arqueamento, tá bom? É isso que nós temos para a aula de hoje, e quando você quiser sair da sua conta, é só clicar aqui no cantinho, clicar no seu nome e sair. Clicou em sair, pronto, tá desconectado aí, não está mais logado no site, tá certo? Então essa é a ferramenta que nós vamos usar, este site, e a partir da aula que vem nós vamos ver o que é uma proposição e como conectar as proposições. Esse é o coração, de fato o que realmente importa com relação ao arqueamento. O que é uma proposição, como dividir proposições e como conectá-las. Se você quiser usar esse site, ele é muito prático, mas tem gente que faz isso numa folha de papel, tem gente que faz isso no Word. Dá para fazer no Word, você coloca o texto lá no Word, divide as proposições, conecta com os símbolos do próprio Word. Essa é apenas uma ferramenta. O mais importante é o que nós vamos aprender a partir da aula que vem sobre as proposições e como conectá-las. Tá certo? Um abraço aí e bons estudos. Strong.